Olá, boa tarde a você que nos acompanha agora pelo Portal RC1, iniciando o nosso Esporte Notícias, as principais informações do mundo do esporte para você daqui a pouquinho. Tudo que aconteceu em mais uma rodada do Brasileirão, tivemos aí também a Fórmula 1, a gente vem para poder falar também de seleção brasileira, a feminina que ganhou do Japão e joga hoje de novo, e temos aí a masculina que começa a se apresentar hoje também ao novo técnico Carlo Ancelotti, muito mais do que está sendo notícia e destaque aí também no nosso esporte, você acompanha nessa tarde agora de segunda-feira aqui pelo Esporte Notícia. Informação do esporte para você em nome também de parceiros. Começa em nome de Santa Rita de Cássia, confecções, cortinas e persianas, a loja mais completa da cidade, da região. Você encontra de tudo, inclusive na seção de vestuários, né? Mudou a estação e é lá que você encontra de tudo, também aquele cuidado especial para sua casa. Na coleção completinha aí de cama, mesa e banho, cortinas para a casa toda e muito mais para você, preços e condições especiais na hora aí do pagamento. Lá na Praça Francisco Simões, número 156, telefone para contato é o 3652-1987 ou pelo WhatsApp, que é o 98131-8731, Santa Rita de Cássia, confecções, cortinas e persianas. Também em nome de Agropecuária Bichos e Companhia, lugar para você cuidar bem do seu bichinho de estimação, rações, acessórios, banho-tosa, artigos para pescaria, aquarismo e muito mais para você ir lá conferir também. Lembrando que a loja está completinha esperando por você na rua 15 de novembro, número 1117. O telefone é o 3652-4675. Tem também o WhatsApp que é o 99731 3008, Agropecuária Bichos e Companhia. E vamos lá começar falando de esporte. A gente começa pela nossa 11ª rodada do Brasileirão. Teve início aí no sábado e tivemos em campo no sábado já Bahia e São Paulo. Bahia vencendo inclusive o São Paulo pelo placar de 2-1. Primeira vitória aí do Rogério Ceni como técnico, né? Jogando aí contra o seu antigo time, o São Paulo, e você acompanha como foi também esse jogo. Com a casa de apostas Arena Fonte Nova lotada, o Bahia conquistou um importante triunfo na noite do último sábado, em cima do São Paulo pelo placar de 2-1, com 2 gols de William José, sendo um deles de pênalti. O tricolor paulista descontou com o Luciano, também em pênalti marcado com o auxílio do VAR, mas não foi o suficiente para barrar a subida do esquadrão, que agora é o 5º colocado na tabela de classificação. O São Paulo segue estacionado em 12º lugar na tabela. O triunfo da noite foi o primeiro de Rogério Ceni contra o São Paulo em 12 oportunidades que enfrentou o seu ex-clube, onde é ídolo como técnico. O tricolor jamais havia perdido para seu eterno camisa 1. Eram 9 vitórias e 2 empates em passagens por clubes como Flamengo, Fortaleza e o próprio Bahia. Bahia é o 5º colocado com 18 pontos. Já o São Paulo, o 13º, com 12 pontos até aqui. O Bahia visita o Red Bull Bragantino e o São Paulo recebe o Vasco no Morumbis na 12ª rodada do Brasileirão, a última antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes. O triunfo da noite foi o primeiro de Rogério Ceni contra o São Paulo em 12 oportunidades, que enfrentou o seu ex-clube onde é ídolo como técnico. O tricolor já havia perdido para seu eterno camisa 1, eram 9. Tá aí, pessoal, então o jogo é esse, Bahia e São Paulo, vitória importante do Bahia aí, né? E o Rogério Ceni vencendo a primeira como técnico aí, enfrentando seu ex-time, o São Paulo aí também na ocasião. Tivemos ainda no sábado Vasco e Bragantino. O pessoal também esteve aí a campo pela 11ª rodada também do campeonato, aonde tivemos inclusive ali, né, nos embalos de sábado à noite, o Bragantino jogando bem, vencendo o Vasco em São Januário
pelo placar de 2-0. O Gigante da Colina acabou amargando a 7ª derrota aí no campeonato e está ameaçado de entrar na zona de rebaixamento. Tá ficando difícil aí a vida também do Vasco na competição. No domingo tivemos Mirassol e Sport, com mais um gol aí do artilheiro Reinaldo. Mirassol venceu também o Sport pelo placar de 1-0, o único gol aí em toda a rodada no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol. Tivemos também Santos e Botafogo, aonde o Santos acabou perdendo aí no placar de 1-0, né? Gol esse que saiu ainda depois da expulsão polêmica também de Neymar, que acabou aí marcando um gol usando a mão, né? Tá rodando aí as imagens do pessoal comentando sobre essa ação também. E você agora acompanha com a gente. O Botafogo venceu o Santos por 1-0 na tarde do último domingo na Vila Belmiro pela 11ª rodada do Brasileirão. Deu um salto na tabela e ainda manteve o rival na zona de rebaixamento. O gol foi marcado por Arthur na reta final do segundo tempo, quando o time carioca tinha um jogador a mais em campo. Neymar foi expulso após fazer um gol de mão. Com a vitória, o Botafogo sobe para a 8ª colocação na tabela do Brasileirão com 15 pontos somados. Já o Santos, por outro lado, segue amargando a zona de rebaixamento na 18ª posição com somente 8 conquistados até aqui. O último jogo do Santos, antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes, será contra o Fortaleza no dia 12 de junho, quarta-feira, às 19h30 pelo horário de Brasília, na Arena Castelão. O Botafogo, que estará na competição internacional como um dos representantes do Brasil, entra em campo já na quarta-feira, dia 4, às 20 horas, pelo horário de Brasília, no Newton Santos. Aos 30 minutos do segundo tempo, Neymar marcou um gol de mão e foi expulso pelo segundo cartão amarelo. O camisa 10 do Santos saiu de campo inconformado e jogou a braçadeira de capitão para trás do banco de reservas da equipe. A saída do atleta prejudicou o time mandante e fez com que o Botafogo encontrasse espaços para avançar e tentar a vitória. E assim foi. Arthur se aproveitou e balançou as redes pouco tempo depois. Vale lembrar que a permanência do atleta no clube da Baixada Santista é incerta, já que o contrato dele é válido somente até o dia 30 de junho. Aí, pessoal, mais uma derrota, né? Somando aí para o Santos também no campeonato. Continua na zona de rebaixamento. Ainda no domingo, tivemos também aí em campo o Juventude e o Grêmio. O pessoal também jogando aí pela 11ª rodada, onde o Grêmio controlou a partida do início ao fim e acabou vencendo também pelo placar de 2-0 no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Também Flamengo e Fortaleza. Flamengo que dominou o Fortaleza no Maracanã e goleou aí o time pelo placar de 5-0. Inclusive o rubro-negro, que tomou a rédea aí no jogo desde o início, não desperdiçou chances e, aliás, é aí também o novo líder do campeonato. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, porque o Palmeiras perdeu também e faz então o Flamengo o novo líder. Mas antes, tivemos ainda Corinthians e Vitória. Jogo esse que acabou tudo igual, placar de 0-0 na Neoquímica Arena. O pessoal até tentou, porém acertou aí só a trave e os goleiros aí que acabaram salvando também as chances que alguns jogadores tiveram no decorrer da partida. Você acompanha aí como foi também. Corinthians e Vitória bem que tentaram, mas esbarraram na trave nos goleiros e ficaram no empate em 0-0 na Neoquímica Arena, na noite do último domingo, pela 11ª rodada do Brasileiro. Em jogo com presença do técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, o clube paulista pressionou na maior parte do tempo e acertou a trave 2 vezes com Thales Magno e Garro. Do outro lado, os visitantes só se soltaram nos minutos finais do confronto, em momento que exigiram grandes defesas de Hugo Souza. Ao final, pior para os donos da casa, que deixaram o campo sobre vaias da torcida.
O novo técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, assistiu ao jogo na Neoquímica Arena. O técnico, que estreia nesta quinta-feira, acenou para os torcedores antes do confronto, e esta é a segunda partida no Brasil que o italiano acompanha no estádio antes do confronto de domingo. Ele assistiu também o Flamengo e o Deportivo Táchira. Com o empate, o Corinthians foi a 15 pontos, já o Vitória a 10. As duas equipes têm apenas mais um jogo antes da pausa para o Mundial. No dia 12 deste mês, uma quinta-feira, o Vitória recebe o Cruzeiro no Barradão às 19 horas pelo horário de Brasília. No mesmo dia, mais às 20 horas, o Corinthians visita o Grêmio na Arena do Clube Gaúcho. Tá aí 0-0, pior para o Corinthians, né? Que foi o mandante, aí acabou saindo vaiado também de campo aí após mais um empate na competição. Tivemos também domingão aí Ceará e Atlético Mineiro. O Atlético também que continua aí, né, com a sua invencibilidade, 7ª partida já de invencibilidade aí no campeonato. Venceu o Ceará pelo placar de 1-0 na Arena Castelão. E tivemos aí pela 11ª rodada Cruzeiro e Palmeiras, né? Palmeiras que perdeu aí a sua, digamos assim, a sua liderança no campeonato, acabou perdendo o jogo aí também para o Cruzeiro pelo placar de 2-1, e você também acompanha como foi a partida. Nem o cruzeirense mais otimista poderia imaginar um começo melhor. Com 4 minutos de jogo, Caio Jorge marcou 2 vezes, colocando 2-0 no placar a favor do Cruzeiro. O primeiro gol saiu no primeiro minuto da partida, com o camisa 19 finalizando de cabeça. 3 minutos depois, Caio Jorge aproveitou a sobra na área para marcar o segundo dele. O Palmeiras só reagiu efetivamente a partir do fim do primeiro tempo, aumentando a pressão na etapa complementar. Aos 41, Alan descontou para o Verdão, fechando o placar da partida em 2-1 para o Cruzeiro. Com o resultado, o Cruzeiro ultrapassa o Palmeiras e aparece em segundo lugar na tabela com 23 pontos, um a menos que o líder Flamengo. O Verdão passa a ocupar a 4ª posição com 22 pontos, 2 a mais que o Fluminense, 5º colocado. O Campeonato Brasileiro terá uma pausa de 10 dias para os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. O Cruzeiro volta a campo no dia 12 de junho contra o Vitória em Salvador pela 12ª rodada do Brasileirão. O Palmeiras se concentra na disputa da Copa do Mundo de Clubes. O time paulista estreia no dia 15 contra o Porto em Nova Jersey, nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo A da competição. Aí, pessoal, o Palmeiras, então, que vai para 4º, né, na tabela, após essa derrota também para o Cruzeiro pela 11ª rodada do Brasileirão. Vamos lá para Internacional e Fluminense também, fechando aí os jogos de domingo pela 11ª rodada, aonde tivemos, então, mesmo que os líderes aí tenham se dado bem, vencido também nessa rodada, o Fluminense não ficou para trás não, viu? Tá ali grudadinho também no G4, com uma boa atuação, uma atuação cirúrgica, aliás, aí, venceu o Internacional pelo placar de 2-0 na noite gelada aí de Porto Alegre também, no Beira-Rio. Mas tá aí, então, um balanço dessa 11ª rodada do nosso Brasileirão do final de semana. Vamos lá daqui a pouquinho falar de seleção brasileira. A gente começa pela nossa seleção feminina daqui a pouquinho, que enfrentou também o Japão, em nome lá da Wizard, a maior e melhor escola de idiomas. Aliás, estude na melhor rede de ensino. Lembrando que tem sempre uma Wizard bem pertinho de você. Aqui em Dois Córregos, fica na Avenida Fernando Costa, número 264, bem no centro da cidade. Telefone para contato é o 3652-5444 e tem também o WhatsApp, que é o 998 49 45 44, o Wizard. Também nome lá de AM Metais, a empresa que faz a diferença na cidade. Leva o seu material, dá um destino correto, você vai ajudar o meio ambiente, vai ganhar dinheiro. É só vantagem você fazer parte. Lembrando que está também rolando já a promoção da nossa caixa premiada aí para você poder participar. Promoção de AM Metais, telefone para contato é o 36521599 e tem o WhatsApp
que é o 981 71 28 10 AM Metais. Bom, pessoal, vamos lá com informações da nossa seleção feminina, que venceu também na última sexta-feira ali. Tivemos esse amistoso contra a seleção do Japão. Brasil, que jogou muito bem, venceu aí pelo placar de 3-1 na Neoquímica Arena e hoje volta a campo, mais uma vez também enfrentando aí o Japão. Hoje o jogo é a partir das 20 horas no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. Mas a gente acompanha antes também essa vitória importante também da nossa amarelinha. No processo de renovação e observações para a Copa América de julho, o amistoso da última sexta-feira contra o Japão serviu para a torcida brasileira ser apresentada a atacante Dudinha. Aos 19 anos, em seu terceiro jogo pela seleção feminina, o primeiro como titular, a jogadora do São Paulo foi o grande nome da vitória por 3-1 na Neoquímica Arena, ao marcar seus 2 primeiros gols pela equipe nacional. O primeiro deles, um golaço de fora da área. Caroline fez o terceiro do Brasil no segundo tempo e Seiki descontou nos minutos finais. Depois de jogar diante de mais de 33 mil torcedores em São Paulo, a seleção brasileira tem novo encontro marcado com a torcida na próxima segunda-feira, em Bragança Paulista, no segundo amistoso contra o Japão, nesta data FIFA. O Brasil levou um susto com o gol de Tanaka para o Japão aos 11 minutos, mas o susto passou logo. O gol foi anulado porque o VAR chamou a árbitra para apontar um pênalti em Dudinha no lance anterior. Foi o cartão de visitas da atacante de apenas 19 anos que começava ali tomar conta do primeiro tempo com 2 gols que deixaram o Brasil em vantagem. Caroline cobrou o pênalti para fora, mas o Brasil passou a dominar o jogo. Aos 27, Dudinha arrancou um diagonal e acertou um lindo chute cruzado para fazer seu primeiro gol na seleção principal. O segundo saiu aos 41, lançada por Caroline. Dudinha bateu de primeira. A goleira Yamashita deu rebote e a atacante marcou de pé direito. O estilo ofensivo do Brasil voltou a mostrar resultado aos 9 minutos do segundo tempo, dessa vez com participação das outras 2 atacantes da equipe. Gil Garbellini avançou pela meia esquerda e encontrou Caroline livre na área para fazer o terceiro da seleção. O Japão teve até chance de descontar aos 21 de pênalti, mas Nagano bateu fraco e Lorena defendeu no canto direito. O desejo da torcida de ver Marta em campo foi atendido aos 23 minutos e a camisa 10 teve chance de marcar em seu primeiro lance, mas bateu para fora. Em uma desatenção da defesa do Brasil, Seiki descontou para o Japão aos 43 minutos. Aí, pessoal, informações então da seleção brasileira feminina, hoje em campo de novo, mais uma vez contra a seleção do Japão, mais um amistoso aí a partir das 20 horas da noite, hein? Vamos lá acompanhar também a mulherada em campo dando aquele show. Daqui a pouquinho mais informações do esporte para você, em nome também lá de Restaurante Fogão de Lenha, o Canto da Chuleta, o canto mais gostoso do Brasil. Vai lá para o melhor lugar, saborear a melhor comida, o chopp mais gelado, as melhores porções, agora também contando com os combos. Você escolhe aquela combinação que você mais gosta. Restaurante Fogão de Lenha é o Canto da Chuleta. E vamos lá daqui a pouquinho voltar para os campos, mas agora a gente fala também de Fórmula 1. Tivemos aí no domingo ocorrendo o GP da Espanha com Oscar Piastri levando a melhor aí e se sagrando como o primeiro do pódio deste domingão, e você acompanha também como foi. A McLaren não tomou conhecimento da nova diretriz das asas dianteiras e nadou de braçada para vencer com Oscar Piastri no GP da Espanha do último domingo. Segundo colocado, Lando Norris garantiu a dobradinha da equipe, resistindo ainda às tentativas ineficazes de Max Verstappen. Com 4 pitstops, punido com 10 segundos, o holandês bateu 2 vezes em divisas e perdeu a última vaga do pódio para Charles Leclerc. Gabriel Bortoleto chegou em 12º, seu melhor resultado até aqui. O calouro da Sauber fez uma prova sólida, mesmo superado após largada pelo colega Nico Hülkenberg, 5º colocado. O brasileiro apareceu no top 10 e flertou com as zonas de pontuação já no fim da corrida, ultrapassando Esteban Ocon pelo 11º lugar após o safety car, advindo do abandono de Andrea Kimi Antonelli.
No entanto, viu Fernando Alonso passá-lo por seus primeiros pontos em 2025, chegando a 5 vitórias em 2025 e ampliando sua vantagem na liderança sobre Norris com 10 pontos, somando 186 ao todo. Piastri largou da pole position sem sofrer nenhuma ameaça real na ponta. Seu colega, por outro lado, chegou a ser ultrapassado por Verstappen no começo. A pressão do holandês, porém, não se concretizou. Lando retomou a vice-liderança da corrida e, no fim, o tetracampeão foi superado não apenas por Leclerc, como também por George Russell, de quem evitara nas últimas 5 voltas uma ultrapassagem cortando por fora. Mesmo orientado a ceder a posição ao rival da Mercedes, Max bateu no inglês e recebeu 10 segundos, caindo para 10º. O pódio de Leclerc, seu terceiro neste campeonato e o segundo consecutivo após o segundo lugar no GP de Mônaco há uma semana, impulsionou a Ferrari do 4º lugar para a vice-liderança do Mundial de Construtores. A McLaren segue na ponta com 362 pontos. Agora a terceira, a Mercedes, aparece com 159, ocupando o lugar antes pertencente à RBR. Fórmula 1 retorna daqui a 2 semanas, em 15 de junho, com o GP do Canadá, válido como a 10ª etapa do campeonato. Aí, pessoal, nossa Fórmula 1 que volta, então, daqui 2 semanas agora, hein? Teremos aí, dia 15 de junho, o GP do Canadá ocorrendo com tudo também, mais um aí de 24, né, rodadas que prometem para esse 2025. Daqui a pouquinho mais esporte para você, em nome também lá da Vero, com o melhor da internet. Internet de qualidade é com a Vero e você acompanha com a gente agora também. Bem-vindo à sua admirável internet nova. Admirável internet nova. A Vero põe o mundo ao meu dispor. Fibra e muito conteúdo. Na sala, no quarto, onde for. Aqui, o sinal é bem mais potente por causa do novo Wi-Fi 6. Quero música, vídeo e também TV, mas o papai dançando é melhor nem ver. Admirável internet nova. É a nova Vero. É a nova Vero. Admirável internet nova. Vero, do tamanho do seu mundo. Vamos lá, pessoal, daqui a pouquinho mais esporte, seleção brasileira também para você, em nome da Fantasy Sports. Fantasy Sports, que é o seu site de apostas esportivas. Aposte online com a Fantasy e explore a emoção dos eventos esportivos. Apostar e ganhar é com a Fantasy Sports. É a sua plataforma confiável para experiências emocionantes e apostas bem-sucedidas. Então vem você também para a Fantasy Sports. Vamos lá com informações da seleção brasileira. O pessoal começou a se apresentar já nessa segunda-feira para o primeiro treinamento oficial aí com Carlo Ancelotti à frente da nossa amarelinha. Lembrando, né, que teremos o primeiro jogo da seleção brasileira na quinta-feira, dia 5. O pessoal vai para Guayaquil enfrentar o Equador e no dia 10 o pessoal terá jogo aqui no Brasil, na Neoquímica Arena, enfrentando também aí o Paraguai, as 2 datas FIFAs aí para este mês de junho. E você acompanha também agora o pessoal se apresentando, essa apresentação aí da primeira lista oficial de Carlo Ancelotti. Os primeiros jogadores da seleção brasileira chegaram na noite do último domingo a São Paulo, onde se apresentaram para o técnico Carlo Ancelotti, que estreia na quinta-feira diante do Equador em Guayaquil, pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. O comandante italiano recebeu 14 atletas neste primeiro dia. Wanderson, Bento, Richarlison, Alexandro, Andrei Santos, Bruno Guimarães, Ederson, Alisson, Rafinha, Andreas Pereira, Antony, Gabriel Martinelli, Vinícius Júnior e Hugo Souza. Ainda nesta madrugada, o meio-atacante Estevão, do Palmeiras, desembarcou na capital paulista para se juntar aos convocados para a rodada dupla de jogos. O Brasil ainda encara o Paraguai dia 10 na Neoquímica Arena. O técnico ainda aguarda na manhã desta segunda a chegada do quinteto do Flamengo convocado: Danilo, Léo Ortiz, Wesley, Alexandro e também Gerson.
Para o treinamento marcado para as 16 horas pelo horário de Brasília, a nova comissão técnica ainda não deve contar com Marquinhos e Beraldo, campeões da Liga dos Campeões pelo PSG, e Carlos Augusto, vice no torneio. Antes de se encontrar com os atletas, Ancelotti e a comissão técnica estiveram na Neoquímica Arena para assistir ao embate sem gols entre Corinthians e Vitória, válido pela 11ª rodada do Brasileirão. Aí, pessoal, então o primeiro treinamento oficial da seleção brasileira, quinta-feira, a estreia oficial aí, então, de Ancelotti como técnico, né? Estando ali à beirada do gramado, já também treinando e comandando a nossa seleção brasileira. Bom, vai ficando por aqui também o nosso Esporte Notícia. Eu queria agradecer pela técnica, vocês de casa que esteve também acompanhando e ficando informados com a gente. Eu volto agora amanhã, pela manhã, às 9 horas, com Cultura Hits. À tarde tem mais esporte para você. Tenham todos uma ótima tarde, uma ótima noite. Fiquem todos bem e até mais.